Primeiramente, eu queria cumprimentar a todos os eleitos, né? 2021, 2022. Quero agradecer ao Celso pelo convite e parabenizar a todos nesse percurso 2021, 2022. E quero mostrar também o prazer que eu tenho desse momento de troca. É sempre muito importante para mim trocar aquilo que eu sei, né? Eu tenho mais de 40 anos de percurso na psicologia. Então, nós vamos começar, e sempre nos meus encontros, eu escolho um pensamento ou uma poesia para reflexão. Hoje eu trouxe um pensamento de Sartre, onde ele fala: não importa o que fizeram com você, o mais importante é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Esse é o nosso eterno construir-nos. Nós somos seres em constante construção. E a nossa questão inicial hoje é a seguinte: nasce-se um líder ou constrói-se um líder? Atualmente, acredita-se também na possibilidade da construção de um líder. O que seria a liderança? A liderança é a habilidade de conduzir um grupo, motivá-lo a colaborar de maneira voluntária. Um bom líder consegue despertar nas pessoas a vontade de fazer a diferença, trazer resultados, como no caso de vocês, né? Servir para transformar vidas. Quais seriam as características de um líder? Estudo, disciplina, poder de exemplos, clareza de comunicação, compreensão do outro, acessibilidade, uma visão sistêmica de todo o contexto, um feedback, transparência, tolerância, coragem em tomar decisões, a inteligência emocional e, por fim, a humildade. Liderança é algo empírico, se aprende com o tempo, com as experiências, com os desafios do dia a dia. Um líder em construção. Como em quase tudo na vida, nós somos seres em construção constante. As características citadas podem surgir de uma forma natural. São os clássicos líderes natos. Talvez Gandhi, Teresa de Calcutá, Mandela e outros. Mas esses são raridades. Também podem ser adquiridas através de aplicação de técnicas de liderança e de aperfeiçoamento em nossas relações. E isso pede calma, colaboração, coragem e conversa. Saber conduzir pela escuta, pela compreensão das diferenças entre as pessoas, rumo a um objetivo comum. Podemos encontrar líder autoritário, toma decisões por conta própria e não escuta os demais membros. Podemos encontrar um líder democrático. Ele abre diálogos com o grupo, se coloca na posição do observador, do facilitador, do intermediador das decisões a serem tomadas em conjunto. E temos também o líder liberal. É aquele onde ele tem a participação apenas quando necessária, na dinâmica entre os membros. E isso pede muita maturidade do líder.
Uma boa liderança precisa ser convincente, servir de exemplo para os seus liderados. Atualmente, valoriza-se muito também a inteligência emocional. Por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona de forma integrada, onde a gente atua com os nossos conhecimentos, que é a nossa cognição, mais as nossas questões emocionais. Então, é por isso que hoje é tão valorizada a inteligência emocional de um líder. Por quê? Porque ela mostra o equilíbrio do ser que está liderando. Porque nossos sentimentos e as nossas emoções, há uns tempo atrás, eles eram vistos como separados e nós deveríamos controlá-los para uma boa liderança. Hoje percebe-se exatamente o contrário, né? Quando a pessoa está numa função de liderança ou em qualquer outra função, ela está ali com a sua cognição, com o seu conhecimento, mas com toda a sua história de vida também, que é a inteligência emocional. Sabemos que o nosso funcionamento equilibrado será sempre o racional mais o emocional. Esse é o equilíbrio desejado em qualquer ser humano. Que nós vamos liderar com toda a nossa história de vida, questões circunstanciais, assim como as nossas emoções. E tudo isso requer um autoconhecimento. Antes de ser um bom líder, é preciso ser um bom ser humano. Quando eu digo um bom ser humano, é um ser humano em busca de um equilíbrio de todas as suas potencialidades. Autoconhecimento é essencial para a gente comunicar com a gente mesmo e com os outros. E isso traz também o aperfeiçoamento da nossa inteligência emocional. Porque um ser humano com esse equilíbrio, ele vai ter um funcionamento de uma inteligência emocional muito mais adaptável a qualquer circunstância que a vida pede, né? Ser capaz de manter a calma também favorece um bom ambiente de convivência, de crescimento mútuo, estimulando a nossa empatia, o eu e o outro. E essa é uma capacidade treinável, aprendida e que pede, né, que nos pede que a gente tenha calma para enfrentar os obstáculos de qualquer equipe de trabalho ou de convivência, né? Isso eu estou falando de uma função exercida por vocês, eu estou falando de um ambiente de trabalho, eu estou falando de um relacionamento afetivo, familiar, tudo nos pede esse equilíbrio emocional. Nós devemos sempre ter uma atitude mais flexível em nossas respostas emocionais. E a maturidade, gente, nos leva a esse caminho, né? O envelhecimento, a maturidade vai nos tornando seres mais flexíveis. Se a gente presta atenção nisso, se a gente cuida do nosso envelhecimento. Uma liderança positiva tem o perfil da pessoa que, ao invés de atacar os sentimentos do outro, ele tenta aceitar, primeiro pela escuta. Depois ele vai colher essas informações através dessa escuta, separar o que é pertinente, né? E preservar o que há de bom em qualquer ponto de vista. Uma boa liderança é sobre experiências humanas. Não é uma fórmula
ou um programa. É uma atividade humana que vem do coração de cada um. O que eu quero dizer do coração de cada um? É do desejo que a pessoa tem de estar naquele lugar e desempenhar uma boa função. Assim como muitas coisas na vida, a liderança não se aprende na escola, mas no dia a dia, nos acertos, nos erros, nos riscos que a gente toma, sempre entregando o nosso melhor, né? São os nossos avanços e os nossos recuos diários que a vida pede. Grandes líderes quase sempre são grandes simplificadores que conseguem passar por discussões, debates, dúvidas, para oferecer soluções que eles possam compartilhar entre si, sendo ético e sendo justo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a motivação, porque o tema é liderança e motivação. O que seria a motivação? A motivação é um impulso, ou seja, ela vem de dentro, com que as pessoas agem para atingir seus objetivos. Ela envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. Isso é um processo. A gente está, a cada dia, sempre nos motivando por alguma coisa. É isso que impulsiona o nosso viver. É isso que traz o encanto da vida. É sempre estar motivado por alguma coisa. Não se preocupe com os estilos de liderança. O melhor estilo é o seu. Nem quem esteve e nem quem virá. Apenas considere que situações diferentes exigem posturas diferentes. A comunicação na liderança, ela é essencial. Pare para escutar as pessoas. Não se arme com uma resposta imediata. Aqui até eu vou trazer para vocês um exemplo do nosso dia a dia. Se você está envolvido numa discussão, ou se você está assistindo duas ou mais pessoas discutirem, você presta atenção nisso. Ninguém escuta ninguém. Na discussão, quando o outro está, de uma forma talvez até agressiva, nos colocando alguma coisa, a gente já está se armando para uma resposta mais prepotente, né? Sem escutar o que está vindo dali. Porque, às vezes, nessa fala, gente, pode estar vindo uma verdade nossa que a gente não quer escutar, né? Então, eu diria para vocês, se pudesse avaliar uma discussão positiva, e ela é rara, mas ela existe, seria o quê? Você primeiro escutar o outro, elaborar o que foi dito, para depois se manifestar. Mas quase nunca a gente age dessa forma, porque isso pede maturidade, né? E um processo de conversa positiva, ela acontece entre pessoas mais amadurecidas. É por isso que o mundo hoje está tão vazio. As pessoas falam, falam, falam e não se comunicam profundamente, amorosamente, afetivamente. E isso está nos levando a esse lugar do vazio existencial, às vezes de estados depressivos, e às vezes até de uma coisa muito séria, que são as tentativas de suicídio, que aumentam no dia a dia. Então, continuemos.
Atualmente, a liderança ela é muito mais horizontal. O que eu quero dizer com isso? Onde todos os membros devem ser escutados. E aí isso leva a um movimento, a uma dinâmica do grupo, e esse grupo chega a uma solução, partindo dessa solução para a ação, para o movimentar-se. E o silêncio, ele faz parte da escuta, respeito pelo outro e, principalmente, assimilar o que é escutado. Nós temos muita dificuldade de assimilar o que está sendo dito, nessa correria que a gente anda. Agora, até a pandemia está nos levando a um tempo de reflexão, mas não acredito que todas as pessoas estejam nesse lugar da reflexão, porque voltar-se para si próprio é muito difícil, apesar de ser muito rico, porque é nessa viagem que a gente se conhece. Então, a liderança é algo complexo, mas em um mundo de frases de efeito, de pensamento preto no branco, talvez recuar, ouvir, pode ser o empoderamento de um líder. Então, a gente sabe o quanto que é importante a gente estar motivado para qualquer ação na vida. Qualquer ação na vida nos pede essa motivação interna. E essa motivação, ela nos leva a não desistir, a vencermos dificuldade e a perseverarmos no nosso objetivo. Ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer ser humano e em qualquer área de sua vida, seja ela profissional, seja ela afetiva, seja ela social, tudo nos pede motivação. E a motivação, ela pode acontecer, gente, através de uma força interior, também chamada de automotivação ou motivação intrínseca. Ou seja, ela está no ser humano. E há também a motivação extrínseca. É aquela que é gerada pelas nossas escolhas. O que escolhemos nos motiva, ou pelo menos deveria nos motivar. Maslow foi um estudioso do assunto. Ele dizia que o homem se motiva quando suas necessidades são supridas, como a autorrealização, a automotivação, a autoestima e as suas necessidades sociais. Um líder deve sempre se sentir motivado. Uma pessoa motivada, ela está comprometida, envolvida com seus vínculos nas diferentes áreas da vida. E a motivação ativa os nossos comportamentos, os nossos anseios e nos impulsiona à ação. Por isso até que a palavra é motivação, um motivo para agir, para a ação. Nessa ação, buscamos situações de prazer e evitando situações desprazerosas. São as nossas escolhas e as nossas evitações. Porque o ser humano ele está sempre em busca do prazer e evitando o desprazer. Nossas motivações baseiam-se pelas necessidades individuais. Por isso, elas são tão pessoais e tão diferenciadas. E daí não nos cabe julgar. Cada ser humano deseja algo, mesmo que aquilo não seja do meu desejo. As pessoas com uma autoestima mais positiva
motivam-se mais, atuam mais e buscam mais. Elas têm mais paixão e mais vibração naquilo que elas fazem. Quando estamos motivados, há algo em nosso interior que nos instiga, uma força interna que nos leva a realizar projetos e funções. É fundamental para o desenvolvimento de uma boa gestão o líder estar motivado. O líder e todos os seus componentes. Entenda profundamente seus propósitos ao assumir uma função. Seja essa função qualquer. Uma pessoa motivada, ela sempre busca um melhor crescimento, uma melhor atuação. Ela está sempre em busca de. E o que nos motiva a crescermos é essa busca incessante. O ser humano, ele é repleto de pensamentos ou talvez crenças infantis que impedem ações mais amadurecidas. A gente sabe que todo ser humano ele é fixado em algumas crenças ou alguns pensamentos infantis, que às vezes vêm da mãe, vêm do pai, às vezes do próprio bullying que a criança sofre na escola, né? E ela cresce com aquilo arraigado dentro dela. E é como se aquilo começasse a fazer parte da personalidade dela. Então, ela passa a acreditar-se através dessas crenças. Então, assim, o que a gente sempre orienta é trabalhar nessas crenças, é trabalhar nessa baixa autoestima, é trabalhar nesses pensamentos negativos para que a pessoa possa reescrever a própria história. É o que a gente fala, né? É o que o Sartre fala e que a gente fala, porque isso desmotiva o viver. Às vezes, a gente fica tão arraigado a essas crenças que tudo na nossa vida anda a passos de tartaruga. Porque na base disso, na base mesmo da personalidade, está um não acreditar em si próprio. E se você não acredita em si próprio, quem é que vai acreditar? O básico é você acreditar, né? E essas crenças infantis, ela nos remete àquele pensamento inicial do Sartre, né? A gente precisa, às vezes, e na grande maioria das vezes, reescrever a nossa história, né? Principalmente a nossa geração, né? Onde pouco se conhecia, pouco se entendia da infância. Então, às vezes, a gente foi criado num ambiente, assim, não por maldade dos nossos mestres, dos nossos pais, mas sem o incentivo necessário para nos fortalecer. E isso cabe a nós, agora, adultos que somos, né? Tentar reconstruir essa história. Não digo que seja fácil, mas digo que é possível. Digo que é possível. É sempre possível você refazer a sua jornada. E aí a gente conclui que liderar não será fácil, porém será muito possível quando houver motivação, entusiasmo e ações por essa causa. E isso, gente, é tudo que eu desejo a cada um de vocês, membro dessa jornada 2021 e 2022. E é com muito prazer que eu me coloco agora disponível a qualquer pergunta. Muito obrigada.
Algum companheiro gostaria de fazer alguma pergunta? Luiz. Nenhuma pergunta? Bom dia, Luiz. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ela, para a companheira Neide. Sim. Laís... Companheiro, só fala... A sequência, da sequência. Isso. Pode fazer a pergunta, companheiro. Pode fazer? A Laís Oliveira... Claro. Rotary Clube Ari Barroso de Ubar. Eu gostaria de perguntar para a companheira Neide, após a pandemia, o que a psicologia poderá fazer pela população jovem e adultos e também os nossos anciões? Está muito baixo. Abaixo. Ele perguntou, após a pandemia... repete, Laís, companheira Laís, por favor. Após a pandemia, o quê? O que a psicologia, a ciência psicologia, poderá contribuir para o desenvolvimento da nossa juventude e também dos nossos anciões, que nós sabemos que até então as pessoas mais com a idade maior, elas sempre foram incentivadas pelas pessoas mais jovens a sair de casa, a locomover, procurar novos horizontes, e hoje está restrito devido à pandemia. Essa seria a minha pergunta. Você me pergunta, né, qual a função da psicologia após a pandemia. Exatamente. Né? Eu vejo que nem só após a pandemia, durante a pandemia também, os casos de... Eu nem digo que é de depressão, né? Claro que existe a depressão, mas eu vejo muito estados depressivos, porque até já fiz uma palestra, o seguinte: a depressão, ela é a doença, é aquela pessoa que surta. E essa crise advém, às vezes, sem nenhum motivo externo. A pessoa, aparentemente, do nada, ela tem um surto. Isso é a depressão, que são casos mais raros. Diante da pandemia, o que está acontecendo muito são estados depressivos. Qual é essa diferença? É porque existe um estímulo externo, que é o isolamento, que é todo esse contexto da pandemia. Então, as pessoas se entristecem. Isso é o estado depressivo, que é a grande maioria do que está acontecendo agora. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, o que eu fiz agora na pandemia? Eu me coloquei disponível ao atendimento online para aquelas pessoas que necessitam. Porque essas pessoas que estão no estado depressivo, elas precisam apenas de ser escutadas. Elas precisam de colocar a sua angústia para fora. Ela não precisa de remédio, ela não vai surtar. E a hora que a pandemia passar, ela vai para o seu contexto social com a neurose que ela tem. Porque neuróticos somos todos nós. Né? Agora, quem está com a depressão não é um neurótico, ele é de uma outra camada da psiquiatria, ele precisa de remédio, ele está com muito comprometimento. Esse tem que ser medicado. Ele tem que ser medicado e, se possível, uma psicoterapia também, para que ele possa, além do remédio, ele possa falar das angústias. Então, eu acho que o trabalho da psicologia nem é depois da pandemia, é agora, é durante. Porque as pessoas estão angustiadas, estão isoladas nesse momento.
E quando você citava o jovem e o idoso, são momentos diferentes, né? É o que eu estou falando. Por que o jovem ele está adoecendo mais agora? Além de ele ter que sair para trabalhar, isso é uma outra questão. Mas o jovem, ele não consegue ficar em casa num final de semana conversando com o papai, com a mamãe, com o vovô e com a vovó. Ele não consegue. Porque a vida do jovem, ele é fora de casa. É onde ele encontra os amigos, onde ele vai beber, onde ele vai namorar, onde ele vai ficar, né? Então, assim, como ele não suporta esse lugar, ele está indo para a rua e está adoecendo mais. O idoso, ele também tinha aquele dia a dia dele, que ele ia na farmácia, ele ia no mercado, né? Mas o idoso, ele é mais medroso do que o jovem. Então, ele, mesmo angustiado, às vezes, ele fica mais em casa. Agora, o idoso, se ele não está surtado, é aquilo que eu te falei, é uma psicoterapia agora, é um escutar a angústia dele. E se ele entrar num surto, é procurar um psiquiatra e tomar um remédio, uma medicação. Não sei se responde o que você queria. Muito bem, respondi? Qualquer dúvida, a gente está aqui. Nada. Obrigado, doutora. Companheira Neide, primeiramente, bom dia. Eu sou de Conselheiro Lafayette, sou Márcio, sou presidente eleito 2021-22. E eu estou maravilhado com a sua palestra. E durante essa jornada da pandemia, que se iniciou ano passado aqui no município, eu sou enfermeiro, trabalho na área de gestão da área pública aqui. E eu pensei em algo que pudesse me confortar emocionalmente, porque eu tive que tomar uma decisão, foi uma decisão muito dura, afastar da pessoa que eu amo. Eu sou noivo há 15 anos e ela tem um pai que eu ensinei como cuidar do pai, ele tem AVC, não fala, não anda, e ele é jovem, ele tem 60 anos. Então, eu tive que tomar uma decisão de manter um apoio, mas ficar longe, por causa dos riscos, que eu trabalho dentro das áreas de saúde, né? Hospital de campanha, policlínica, PSFs, né? Então, o que eu vejo e que eu senti é que eu tinha que buscar algo para dentro de mim, que me desse equilíbrio emocional para conseguir levar uma vida sem muito estímulo, porque nós não estamos tendo estímulo, e tornar-se uma pessoa que leva um pouco de energia, porque o sorriso está tampado com a máscara, mas as palavras não. Mesmo ela estando abafada, você consegue transmitir segurança, equilíbrio emocional, paz, e dar motivação para as pessoas seguirem em frente, mesmo diante da dor. Sim, só no olhar, né? E aí você poder olhar para uma pessoa transmitindo um pouco de felicidade, mesmo diante da dor, é uma tarefa bem complicada. E uma coisa que eu te falo é que eu sou hoje formado em terapia holística, sei que não é ainda uma formação profissional que veio lá do Oriente, eu sou terapeuta, instrutor de meditação, e estou sentindo essa energia muito boa, que a meditação ela é uma metodologia que possibilita as pessoas a ter um pouco de equilíbrio, até naquela fala sua, numa discussão, quando você consegue manter a paz emocional e para ouvir o que a pessoa está querendo te mostrar, você consegue enxergar o verdadeiro sentido da intenção daquela pessoa para contigo, porque a resposta ela vem. E o coração ele não pode ficar alimentando de ódio, de incerteza, de medo, de raiva. Nós temos que trabalhar com o coração livre, para ele pulsar as energias
para nutrir as nossas células de amor, gratidão, compaixão, né? Então, eu fiquei muito feliz e muito honrado de estar ouvindo a sua fala, que é de grande valia. E um sonho que eu tenho no futuro, fazer psicologia, porque hoje eu entendo. Eu tenho estudado muito o Jungmann, né, que foi um grande psicólogo que debateu com Freud, né, essa questão da sincronicidade, e eu tenho ela comigo como verdade. São as questões que o universo tem trago para a minha vida. E são fenômenos, né? E que muitas das vezes as pessoas acham que estão doidas, mas não é. É um chamado para a espiritualidade. E libertar, né, a mente das crenças limitadoras que estão deixando todo mundo vivendo assim. Antigamente era assim, hoje não é mais. Muito obrigado, viu? E eu acho que o caminho é esse, né, da salvação da humanidade, trabalhar com amor e com a gratidão. Obrigado. A humanização do mundo, né? Sim.